E aí, tribo do Senhor, estamos aqui hoje mais cedo para a gente fazer a live Como Viver a Dor em Deus, como prometido, já faz quase 3 meses, meu Deus do céu, estamos aqui para a gente, nessa pergunta, como viver a dor em Deus? Então já vai chegando, já vai curtindo a live, já vai compartilhando, porque essa live vai ser forte. O pouco que eu pesquisei aqui, que eu fiz um resumo para a gente viver a dor em Deus, já dá muita coisa. Eu tava pesquisando assim, um pouco tempo que eu pesquisei e falei, gente, isso aqui dá pra pregar um retiro final de semana inteiro, dá pra pregar muitas vezes. Então, eu fiz um resumo aqui, eu costumo falar muito, né? Então a gente vai tentar reduzir. Se não der, a gente faz mais lives falando sobre isso, certo? Então vai chegando aí, vai compartilhando. Para a gente começar esse momento, nada melhor do que a gente começar invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Possamos clamar o Espírito Santo de Deus para que nesse momento de meditação, nesse momento onde Deus vai falar conosco, que nós possamos ser obedientes aos direcionamentos que Deus vai nos dar nessa hora, nessa noite de sexta-feira. Clamemos nessa hora. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Antes da gente adentrar aqui no tema, perdão, só fazer uma pergunta que basicamente todo mundo vai falar assim, né? Quem aí tem dor? Levante a mão, levante o pé, grita. Quem aí tem dor? Quem não tem dor, né, gente? Seja uma dor física, seja uma dor emocional, seja uma dor espiritual, todos nós temos dores. Então, nada melhor do que viver as nossas dores em Deus. Vamos começar. Para a gente começar, eu peguei algumas passagens para incentivar a gente a viver a dor em Deus. Porque quando a gente está na dor, muita gente quer viver a dor, mas afastado de Deus. E isso é terrível para nós. Quando a gente se afasta de Deus na dor, nós só vemos a dor. Mas quando eu e você nos aproximamos de Deus, no momento de dor, a gente vê a grandiosidade que o nosso Deus é. E a gente vê que aquela dor não é nada perante a majestade, perante o poder de Deus. Então, a primeira passagem que eu peguei aqui está em Isaías 43, versículos de 1 a 2. Depois eu vou colocar nos stories para vocês lerem novamente. Isaías 43, de 1 a 2. A passagem diz o seguinte: E agora, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Nada temas, pois eu te resgato, eu te chamo pelo nome, és meu. Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo, e os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ela, Rafaela de Argamo, ali, tem dores. Provavelmente quem vai assistir essa gravação depois também vai, quiser comentar, comenta lá, eu tenho dores. Essa passagem de Isaías, ela é muito forte. Porque no momento da dor, o que acontece comigo e com você? A gente esquece que Deus nos criou. Sim, no momento da dor a gente esquece. Assim como diz na passagem, e agora eis que diz o Senhor, aquele que te criou, quem te criou foi Deus.
E se Ele permitiu essa dor na sua vida, na minha vida, é para o nosso maior bem, para a nossa salvação, para a nossa santificação. E aqui fala de Jacó, mas toda a passagem na Bíblia que está lá, Jacó e Israel, a gente pode trocar pelo nosso nome. Aquele que te criou, Guilherme, aquele que te criou, Rafaela, aquele que te criou, Isa, aquele que te criou, Gustavo, os que entraram aqui. E quem está assistindo a live também, o mesmo Deus que te criou. Você que está assistindo essa gravação, Deus te criou. Ele te formou. Nada temas, pois o Senhor te resgata. Sabe essa dor? Essa dor que parece que não passa, o Senhor te resgata dela. Sabe a maior das dores que a humanidade tem, que é o pecado? É através do pecado que a dor entrou no mundo. Deus te resgata dessa dor também, que é o pecado, a maior das dores. Eu te chamo pelo nome, és meu, você não é da dor, você não é do pecado, você não é da angústia, você não é da tristeza, você não é daquilo que você está passando. Você é de Deus. Você é de Deus. Escreva aqui, eu sou de Deus. Essa doença não te define, você não é da doença. Você não é doente. Não, você não é doente. Você está doente. Você não é ansioso. Você está ansioso. Você não é depressivo. Você está depressivo. É um estado. O que você e eu somos de Deus. Somos imagem e semelhança do Senhor. Isso sim nós somos. A nossa profissão não é o que a gente é o que a gente está. O nosso estado atual não define o nosso final. Até rimou. Esse estado que a gente está agora não define o estado que a gente vai chegar. O ponto de partida não define o ponto de chegada. Que nós possamos reconhecer que nós somos de Deus. E se a gente for ter que atravessar a água, nós não vamos nos afogar. Se a gente for passar pelo fogo, a gente não vai se queimar, porque o próprio Deus vai nos proteger, porque o próprio Deus vai estar conosco, porque o próprio Deus, Ele vai nos libertar, nos curar, nos salvar daquilo que tenta nos afastar dele. A segunda passagem que eu trouxe para a gente meditar, ela está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 9 a 10. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 9 a 10. Resisti-lhe fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos, que estão espalhados pelo mundo, sofrem os mesmos padecimentos que vós. Quantas vezes a gente é egoísta, a gente está sentindo uma dor de cabeça e fala, ai meu Deus, eu estou sofrendo tanto. A gente sente alguma dor muscular, alguma coisa. E a gente se esquece que tem muitas pessoas sofrendo mais do que a gente. Tem muitas pessoas que estão por aí com tanta dor que está perto de morrer. Mas às vezes a gente tem uma dor insignificante perante essa dor dessa pessoa. E a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar. Aqui diz para a gente resistir na fé. É com fé que a gente vai conseguir resistir. No momento em que a dor vai ser tão sufocante, porque vai chegar esse momento. Sinto te dizer, todos nós vamos sofrer. Todos nós vamos passar por dor. Querendo ou não querendo, nós vamos passar. Temos que ser realistas. O próprio Jesus disse para nós que não seria fácil. Ele disse, coragem, eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, se ele venceu a dor, e Jesus, o próprio Jesus, ele passou por dor.
Lá no alto da cruz você acha que foi gostoso? Não foi. Estava doendo para Jesus. E muitas vezes a gente quer estar longe do sofrimento, longe da dor. E muitas vezes ser cristão vai nos aproximar da dor. Só que essa dor, ela nos leva para um nível além. Essa dor que a gente vive em Deus faz a gente crescer nas virtudes. Aqui São Pedro ele diz: vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo, eles sofrem os mesmos padecimentos que vós. Tantas pessoas sofrem como nós. E tantas pessoas sofrem mais do que nós. Comece a olhar à sua volta. Há pessoas passando fome. Há pessoas com câncer. Há pessoas com depressão, com ansiedade. Há pessoas com doença autoimune. Talvez é o seu caso, às vezes é você que está com essa doença. Mas para Deus nada é impossível. Ele pode curar até essa doença que a medicina fala que não tem cura, mas para Deus tem. Porque para Deus nada é impossível. Nenhuma dor, nenhuma doença, nada é impossível para que Deus tire da nossa vida. Basta a gente ficar fortes na fé, como diz aqui São Pedro. No versículo 10 continua: o Deus de toda graça que vos chamou em Cristo a sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco. Nossa, chega a me emocionar. Vos aperfeiçoará e vos tornarás inabaláveis. Vos fortificará. Aleluia. O Deus de toda graça. O Deus de toda graça, Ele pode tudo na nossa vida. Ele pode tudo transformar. Ele nos chamou em Cristo Jesus para a eterna glória. Depois de estiver de padecido um pouco, nós vamos padecer. Nós vamos padecer sim. Isso é promessa de Deus. O padecimento, a dor. Só que vem uma outra promessa junto. Não é só a dor pela dor. Nós vamos ser aperfeiçoados por Deus. Perdão. Nós vamos ser aperfeiçoados por Deus. Ou seja, nós vamos ter a afeição de Deus. E para a gente chegar na afeição de Deus, vamos ter que passar pelo sofrimento. Como Jesus passou pelo sofrimento. Para que nós possamos chegar à eterna glória. Vamos ser aperfeiçoados com Cristo. Um com Cristo. Para que nós possamos nos tornar inabaláveis. Inabaláveis não é que... Perdão, minha garganta ela tá tensa hoje. Inabaláveis não é que a gente não vai ter medo. Não é que a gente não vai ter doença. Não é que a gente não vai ter problema, dificuldade. A gente vai ter sim. A gente vai levar pancada? Vai levar. A gente vai ser muitas vezes passado para trás? Vai ser passado para trás. A gente vai ser invejado? Vai ser invejado. Mas o que vai acontecer? Quem inabalável é o quê? É aquele que por mais que passe por isso tudo, em Cristo Jesus continua. Continua buscando a Deus. Continua buscando o céu. Continua em Cristo Jesus superar essa dor. Superar essa doença. Superar essa tribulação. Superar essa inveja. Superar aquilo que não consegue mudar. É isso que se tornar inabalável. É continuar apanhando e continuar andando. Não é apanhar e cair no chão e falar, não aguento mais. Não. Ser inabalável é apanhar, 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 sofrer, sofrer. Mas não é por acaso, por Cristo. E se tornar inabalável. E ser forte. E ser uma rocha que aguenta a pancada, porque o próprio Cristo Jesus está aqui, ó. A rocha que é Cristo Jesus está em nós. E aí a gente aguenta essa pancada. E aí a gente aguenta tudo isso. Agora, para no
ficar muito maçante nas passagens, eu vou falar um pouco de São Padre Pio. São Padre Pio sabe o que é sofrer, né? Esse homem sabe o que é sofrer. Ê, Piúcio, maravilhoso. Ele sabe o que é sofrer. São Padre Pio, ele que por 50 anos teve os estigmas de Jesus Cristo. O que é estigmas? Ele teve as chagas de Cristo no seu corpo. E ele sofria toda a Santa Missa que São Padre Pio ia celebrar. Ele sofria a mesma coisa no corpo dele a cada Santa Missa. Os flagelos que Cristo Jesus sofreu no corpo, ele sofria também no corpo e na alma, novamente, a cada Santa Missa. E as Santas Missas dele duravam 3 horas. Por mais que doía, São Padre Pio, ele se unia com Cristo Jesus. E a gente precisa unir as nossas dores com Cristo Jesus, como São Padre Pio, ele uniu. As missas demoravam 3 horas. E ele continuava, mesmo na dor, mesmo não aguentando, mesmo fraco. Eu e você precisamos, mesmo fracos, continuar em Deus, perseverar em Deus. Não parar por causa da dor. Não parar por causa do medo. E aqui tem uma história de São Padre Pio que doía muito as chagas dele, né? E ele se recusava a usar de calor artificial, de gás ou aquecedor elétrico para tirar essas dores, para amenizar essas dores. E durante as noites frias de inverno era pior. E aí, uma vez São Padre Pio, ele ficou 21 dias sem comer. Imagina, ele sofria coisas terríveis no seu corpo. Ele ficou 21 dias sem comer e sofrendo dores. Eu e você ficamos 1 hora. 1 hora que atrasa o nosso almoço, a gente já fica querendo reclamar. A gente fica falando, meu Deus, eu vou morrer. Nós precisamos parar de ser mimizentos, fracos. Porque Deus, ele quer nos fazer santos. E quem é fraco não se torna santo. Quem é fraco não alcança o céu. Só quem é forte. E ser forte não quer dizer que não vai ter fraqueza. É como o apóstolo Paulo diz, é na minha fraqueza que a força de Deus habita. É através de Deus que nós nos tornamos fortes. Esse homem ficou 21 dias sem comer. Ele só recebia a Sagrada Comunhão, o corpo e o sangue de Cristo que alimentava ele. E aí, um superior dele falava para ele, você tem que alimentar. E São Padre Pio dizia, por favor, eu não posso comer. E o superior falava, você deve comer. Em poucos minutos, Padre Pio ele vomitava tudo o que ele tentava comer. Muitas vezes, São Padre Pio tinha falta de apetite, crises de vômito e períodos de transpiração intensa. Ele tinha períodos de febre tão alta que confundia todos os médicos, que não sabiam como tratá-lo. Ou seja, tem relatos de São Padre Pio que colocava o termômetro aqui, o termômetro explodia. Imagina o termômetro explodir. A pessoa morreu. Ele mesmo, São Padre Pio, disse várias vezes que ele só estava vivo porque era um milagre de Deus. Não tinha como, com todas aquelas dores, com tudo que ele sofria no corpo, na alma. Isso que a gente sabe, o que Deus sabe mais ainda dessas dores. A mesma coisa acontece com você e comigo. Quantas dores que nós temos e que ninguém sabe, mas Deus sabe. Deus vê as tuas dores. Deus vem confortar as suas dores. Para de querer viver a dor com as pessoas. Não estou falando que não é para procurar as pessoas. Não me interprete mal. Sim, a gente precisa procurar a ajuda das pessoas, sim, com certeza. Só que primeiro a ajuda de Deus e depois das pessoas. Nunca deixar Deus de lado. A gente vai procurar ajuda com as pessoas? Sim, mas junto com a ajuda de Deus.
uma coisa unida à outra. Deus, ele vê a tua dor. Por mais que todo mundo fale que é insignificante, Deus vê a tua dor. Vamos falar agora uma frase de uma santa, que também sabe o que é sofrer. Os santos, eles pediam sofrimentos. Eu e você precisamos aprender com eles. A gente muitas vezes pede conforto, tranquilidade. A gente pede que Deus tire a dor de nós. Mas os santos, eles pediam a dor porque eles sabiam o significado da dor. Eles pediam a dor para a salvação da alma deles, para a salvação das almas do purgatório, para a salvação das pessoas que eles estavam intercedendo. Talvez essa dor que Deus permitiu na sua vida é um calvário. É um calvário que Deus permitiu para você unir essa dor com Cristo Jesus e para que os da sua casa, a sua família, os seus amigos, aquelas pessoas que você intercede, que eles possam se aproximar de Deus. Talvez essa dor, ela está sendo um sacrifício que Deus está aceitando para converter esses corações duros que você está intercedendo. Então, agradeça a Deus por essa dor, por essa doença, por essa tribulação, por tudo que você está passando. E viva essa dor em Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, ela tem uma frase que diz: ó bom Deus, me dá coragem na proporção dos meus sofrimentos. Deixa eu tomar água aqui que tá forte. Ela pede para Deus, nessa frase, nós devemos pedir igual ela. Ó bom Deus, me dá coragem. Deus, dá-nos coragem para enfrentar o sofrimento, a dor, na mesma proporção, na mesma medida, na mesma porção dos sofrimentos. Ou seja, quanto mais aumenta a nossa dor, mais deve aumentar a nossa coragem, a nossa fé em Deus. Quando a gente está sofrendo, nós devemos olhar para Deus e falar: Senhor, eis-me aqui, manda mais. Eu quero ser santo, eu quero ser santo, que essa dor não seja em vão, Deus. Nós que somos católicos, e você também que não é católico, se quiser oferecer, ofereça também. Nós podemos oferecer pelas santas almas do purgatório. Quantas almas não saíram do purgatório e foram para o céu, por causa que os santos, eles entregavam as suas dores. São Padre Pio entregava as suas dores, Santa Teresinha do Menino Jesus entregava as suas dores. Quantas almas não estão no céu hoje porque essas pessoas souberam viver a dor em Deus? Que Deus possa dar essa graça para mim e para você. Agora vamos para a terceira passagem. Ela está em Romanos, capítulo 5, versículos de 3 a 5. Não se preocupe, depois eu vou colocar nos stories. Eu vou colocar embaixo também aqui na gravação todas as passagens, se couber, né? Todas as passagens e todas as frases dos santos. Romanos 5, de 3 a 5, diz o seguinte: não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência. A paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia! Quando a gente esquece dessa passagem. Por isso que a palavra de Deus deve estar gravada no nosso coração. Porque quando a gente não tiver acesso mais a essa palavra, e se um dia a gente não puder mais ler a palavra de Deus em público, ou ter a palavra de Deus, o que você vai fazer? Nós precisamos ter a palavra de Deus
gravado no nosso coração, porque no sofrimento a gente lembra dessas passagens, e isso é um acalento para a alma, isso é um refrigério para a nossa alma. Mas o que você está deixando ser guardado no seu coração? Série? Novela? Falta errado. Novela? Rios de futilidade? Live fútil? Você está perdendo tempo com o que? Está colocando para dentro de você o quê? Por isso que na hora da dor você é fraco e fraca. E eu também sou fraco e fraco. Sou fraco. Até bagunço tudo, tanto que eu fico bravo. A gente fica fraco porque a gente não está fincado na rocha que é Cristo Jesus. Se a palavra de Deus estivesse no nosso coração, profundamente, na hora da dor a gente ia glorificar. A gente ia falar, glória a Deus. Obrigado, Senhor. A gente ia agradecer. Não murmurar. Não falar, ai Deus, tira essa dor. Mas falar, ai Senhor, obrigado por essa dor. Que o seu nome seja glorificado por causa dessa dor. Ó Deus. Se o Senhor fosse glorificado, mais manda mais dor. Mas quem diz que a gente pede isso? Porque a gente está fraco ainda. Nós precisamos nos gloriar até das tribulações, das dores. Pois a gente sabe que a tribulação produz a paciência. É através da tribulação. Você já deve ter visto essa frase. Mar calmo não faz bom marinheiro, mas sim mar agitado. Então a tua vida está agitada. Muita tribulação. Dá glória a Deus, porque a tribulação produz a paciência. A paciência que é o quê? É a ciência da paz. São dois dons do Espírito Santo. A paciência é a ciência da paz, ou seja, é o conhecimento da paz. E é a paz no conhecimento. Aleluia! Isso aqui veio ao vivo agora, gente. Por isso que tem hora que eu... Então, a tribulação produz a paciência. A paciência prova a fidelidade. Se eu e você queremos ser fiel a Deus, viver a dor em Deus, nós precisamos da paciência, da fidelidade. Só vive a dor em Deus quem é fiel. Quem é infiel, na primeira dor que tem, foge de Deus, não quer saber de Deus. Muitas pessoas têm essa mentalidade demoníaca que Satanás colocou na tua mente, que quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais se aproxima de Deus, mais difícil fica, mais as coisas não vai. Para com isso. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se aproxima da santidade, do céu. Vai ter sofrimento? Vai ter. Não vai ser fácil? Não vai ser. Mas você vai crescer em meio a isso tudo. E Satanás quer colocar tantas vezes no seu coração que, pra que isso? Olha, você busca Deus, o que está acontecendo na sua vida? Olha o tanto de dor, olha o tanto de perseguição, olha o tanto de inveja, olha o tanto de coisa dando errado. Não escute a Satanás, escute a Deus. Deus falou, tá dando errado? Continua. Porque quando começar a dar certo, meu filho, você vai estar preparado. Porque você já passou pelo processo da dor. Nós precisamos passar pelo processo da dor. Quantas dores eu e você já passamos nas nossas vidas. As mulheres, quando elas estão grávidas, elas passam por muitas dores, enjoos. E quando vai ter o filho, ela tem a maior dor, que é colocar o filho para fora. Mas é uma dor que depois ela esquece dessa dor, porque veio algo melhor. Você que é mulher, você que é homem também, esse exemplo serve para nós. Quando a gente passa pela dor, a gente não quer passar.
Mas quando a gente passa pela dor, é um processo que a gente precisa passar. E após a gente vencer esse processo, não importa o tempo que durar, quando a gente vencer esse processo, a gente vai ver, nossa, valeu a pena. Igual aquela música, valeu a pena, e. Valeu a pena, e. Porque quando a gente alcança aquilo que precisa ser alcançado após a dor, a gente fala, nossa, mas era para alcançar isso? Então aquela dor que eu vivi foi nada. Se fosse até maior, seria nada. Mas no momento da dor não é assim que a gente pensa. Não é assim que a gente acha. É através da paciência que prova a fidelidade, a nossa fidelidade a Deus. A fidelidade comprovada produz a esperança. Através da fidelidade, nós alcançamos a esperança, que é esperar com confiança. Esperar com confiança, feliz, sem dor, sem tribulação, sem perseguição, sem angústia, sem ansiedade, sem depressão, sem problema nenhum, sem nenhuma dificuldade, tudo a mil maravilhas, é fácil. Quero ver esperar com tudo dando errado. Isso sim mostra a nossa fé, a nossa fidelidade em Deus, a nossa esperança. Esperar em Deus com confiança. Deus nunca disse que esperar nele seria fácil. Por isso que ele permite isso tudo, para ver se a gente realmente quer essas coisas. Porque no momento da dor a gente esquece dos nossos sonhos. A gente esquece das promessas de Deus. A gente não pode deixar isso acontecer, gente. Isso é para você e para mim. No momento da dor, nós devemos lembrar mais ainda das promessas de Deus. Tá doendo, mas aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Tá doendo, mas Deus cumpriu. Ele é fiel, ele vai cumprir. É nesse momento que a gente mostra a nossa confiança, a nossa esperança em Deus. E a esperança não engana. Por que a esperança não engana? Porque a nossa maior esperança, a nossa maior espera é o esposo de nossas almas, Jesus. Jesus, ele não engana, a esperança é Jesus. Porque tendo Jesus, todo o resto vem por acréscimo. Você e eu nos esquecemos disso. Não podemos esquecer. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. O amor de Deus foi derramado sobre o seu coração. Amado, amada. Você é amado de Deus, você é amada de Deus. No momento da dor você esquece que Deus te ama. Você pensa, Deus não me ama, tá doendo, tá difícil. Não, Deus te ama. Só que todo mundo sofre. Deus não vai tirar o sofrimento de mim e de você só porque a gente está buscando mais a Ele. Seria injustiça da parte de Deus. E Ele é justo. E Ele é justo. Não importa aquele que está no mar de pecado ou a gente que está buscando a santidade. Deus vai permitir a dor para aquelas pessoas e para nós que estamos buscando a santidade. Porque Deus é justo e a justiça de Deus não é como a justiça humana, que é falha. Se fosse eu e você, faria assim, não, os que buscam a Deus não vão sofrer, os que não buscam vão sofrer. Não, Deus é diferente. Quem não busca Deus vai sofrer e quem não busca, e quem busca vai sofrer mais ainda se brincar. Mas não porque Deus quer que sofra, mas quando a gente está em Deus, a dor, ela aumenta. Por quê? Porque faltou fé nos nossos corações. Agora aquela pessoa que está no mundo, ela já não tem fé. Ela já não está nem aí para nada, nem para Deus. A dor vem, ela já está... tanto faz, tanto fez. Mas a gente que crê em Deus, quando a dor vem, e falta fé, falta confiança, a gente começa o quê?
a olhar para a dor, a olhar para a nossa fraqueza, a olhar para as coisas do mundo. E a gente esquece que Deus, Ele é fiel, Ele prometeu e Ele vai cumprir. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo de Deus, que a gente comemora em Pentecostes, ele nos foi dado. E nós precisamos utilizar bem o Espírito Santo de Deus. E é através do Espírito Santo que a gente vai ter, na tribulação, a gente vai alcançar a paciência. Através da paciência a gente vai alcançar a fidelidade. Da fidelidade a gente vai alcançar a esperança. E da esperança a gente vai vencer tudo que for necessário. Porque em Deus tudo é diferente. Nós que conhecemos a Cristo Jesus não podemos viver como todos os outros que não conhecem. Porque a gente se diz cristão, a gente fala que crê em Jesus e vive como todo mundo. O que está acontecendo comigo e com você? Onde estão os nossos corações? Está na dor ou em Deus? Agora, Romanos novamente, só que Romanos 8, versículo de 17 a 18. Diz o seguinte: e se os filhos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. É para arrematar tudo, mas tem mais coisa ainda. Eu falei para vocês que o negócio é longo mesmo, e olha que é resumido. Aqui fala que nós que somos filhos, que também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, que é o nosso irmão, que é o nosso Salvador. Contanto que soframos com Ele. A condição é o quê? Seremos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo se a gente sofrer com Cristo. E muita gente não quer sofrer com Cristo. A gente quer sofrer com o mundo, com as pessoas, mas com Cristo não. Conosco mesmo a gente quer sofrer, mas com Cristo não. Se a gente sofrer com Cristo, nós também vamos ser glorificados com Cristo. Porque após a dor, após essa dor, esse sofrimento, vem a glorificação. E quando a gente é glorificado, não é que a gente é santo, a gente merece a glorificação, não. É porque através de nós, Deus é glorificado. Deus, através de nós, é buscado. Através do nosso nome, as pessoas olham como a gente foi fiel a Deus, e eles olham, aquele foi fiel a Deus. Eu vou buscar esse Deus. Eu vou adorar esse Deus. Esse Cristo Jesus. Porque olha como ele era na dor. Olha como ele era na tribulação. E São Paulo diz que ele tem para ele que o sofrimento do tempo presente não tem proporção. Não tem medidas. Não tem como colocar com aquilo que nos espera um dia na glória futura, que deve ser manifestada, que é o que? É eu e você estarmos no céu. Essa é a nossa meta. Esse é o nosso alvo. Nós não estamos passando a dor pela dor,
Mas quando a gente passa a dor em Deus, a gente passa para alcançar o céu. São Padre Pio ele tem uma frase também que diz o seguinte: na vida, Jesus não te pede que leves com ele a sua pesada cruz, mas uma pequena parte de sua cruz. Parte que se resume nas dores dos homens. Aceita toda a dor e incompreensão que vem do alto. Assim te aperfeiçoarás e te santificarás. Na vida, Jesus não nos pede que a gente leve com ele a pesada cruz, assim como fez Cirineu, Simão de Cirene, que ajudou Jesus. Ele nos pede o quê? Para tomar água? Não, mas eu tô tomando porque eu tô com sede. Jesus, ele nos pede para a gente carregar uma pequena cruz. Perdão, pequena cruz não. Ele nos pede para carregar uma pequena parte da sua cruz. Ou seja, a gente pega só o braço da cruz assim e já está reclamando. Não chega nem perto daquilo que Jesus carregou, daquilo que Jesus sofreu. E a gente já está chorando. A gente já está murmurando. São Padre Pio ele fala nessa frase: aceita toda a dor. Aceita a dor. Como a gente costuma dizer, aceita que dói menos. Não vai doer menos talvez, mas aceita. Aceita. Você vai fazer o quê? Tá doendo? Toma remédio, mas o remédio não resolve. Mas tome. Tá doendo? Procure um médico. Às vezes não dá para resolver, mas procure. Faça a sua parte, com certeza. Mas principalmente procure o médico dos médicos, que é Jesus. Aceita toda a dor e incompreensão. Muitas vezes vamos ser incompreendidos. Muitas vezes não vão compreender a nossa dor. Porque talvez um buraquinho que eu faço no meu dedo aqui e tá saindo sangue, tá ardendo muito. Alguém vai falar, que frescura. Mas a dor tá em mim, não tá nele. E se fosse no dedo dele, será que ele falaria a mesma coisa? Vai ter incompreensão à sua dor. Mas não ligue para isso. Porque Deus ele se importa com a sua dor. Não precisa a outra pessoa se importar. Porque através disso vamos ser aperfeiçoados, cada um de nós, e santificados em Deus. Santa Catarina de Sena, eu trouxe aqui santos que realmente sabem o que é sofrer. Na verdade todos, né? Mas esses aqui, 3. Que é Santa Teresinha Menino de Jesus, São Padre Pio e agora Santa Catarina de Sena. Ela disse uma vez na frase dela: a pessoa que sofre compartilha mais as dores dos outros do que aqueles que nada padecem. Ou seja, aquela pessoa que sofre, ela compartilha mais as dores dos outros do que aqueles que não têm dores nenhuma, do que aqueles que não se compadecem, aqueles que não se importam com o sofrimento do outro. Porque quem não sofre, quando vê alguém sofrendo, fala: por que aquela pessoa está sofrendo? Olha lá, é tão simples aquilo. Mas não vê que a dor que está naquela pessoa, ela não consegue superar aquilo. O trauma, talvez. Então, a gente só vai entender o outro. Se você já ouviu essa frase. A gente só vai entender a dor do outro quando a gente passar. Assim como acontece quando a gente perde alguém. A gente só sabe a dor de perder alguém quando a gente perde. Quando alguém falece. Quando alguém da nossa família se vai, algum amigo. E essa dor é forte. E alguém pode olhar e falar: ah, para com isso. Supera. Talvez tem pessoas que estão de luto.
há 1 ano, 2 anos, 20 anos, 30 anos. Mas tem pessoas que vão falar, isso é frescura. Mas não é. Cada um tem um jeito de identificar a dor. Por isso que nós precisamos de Deus para viver as nossas dores. Porque senão, a dor pela dor vai fazer a gente pensar em besteira. Vai fazer a gente pensar como várias pessoas acontecem, pensam em tirar a sua própria vida por causa da dor. Porque ela não quer continuar sofrendo e ela chega ao estado de fazer algo que ela sabe que é ruim, mas ela não quer fazer, mas quer se livrar da dor. Mas não é assim que a gente se livra da dor. Se você que está assistindo esse vídeo ao vivo ou a gravação depois e fica pensando nessas coisas, vou tirar minha vida que a dor vai passar. Não faça isso. Procure ajuda. Procure um psicólogo, um terapeuta, ou alguma pessoa, um padre, ou alguém para te orientar, para você viver essa dor. Alguém para te ajudar nesse processo de cura dessa dor ou dessa doença. Procure um médico. Mas, principalmente, procure a Deus, que vai te auxiliar nesse caminho. E é só a gente vivendo muitas dores, a gente vai saber o quanto dói no outro certas situações, certas doenças, certas perdas. E a gente não vai falar que é frescura, a gente vai falar, nossa, aquela pessoa está sofrendo, eu vou rezar por ela. E para a gente encerrar, já está dando quase 1 hora aqui. Meu Deus, misericórdia. Isso que eu fiz um resumo do resumo. Quem sabe a gente pode fazer uma outra live aqui outro dia, nesse tema, outro tema também. Então a gente vai vendo. Vou postar nos stories depois, o povo vai votando lá. Haja água, né? A pessoa fala demais. Garganta seca toda hora. A frase é a frase que Deus me deu no ano passado, em fevereiro do ano passado, 2022, que ela norteia muito a minha vida, principalmente no momento de dores. A frase é a seguinte: a dor em Deus, ela santifica. E a dor no mundo, ela escraviza. É forte essa frase. A dor em Deus, ela santifica. Por que que a dor em Deus, ela santifica? Porque a dor em Deus faz a gente olhar para Deus e ver a grandiosidade de Deus e a nossa pequenez. A dor, quando a gente vive ela em Deus, faz a gente renunciar aos pecados, faz a gente querer as virtudes, faz a gente querer o céu, faz a gente querer sofrer junto com Cristo. A dor em Deus faz a gente olhar à nossa volta e ver que todas as pessoas estão sofrendo também. E a gente começa o quê? Na nossa dor, orar por nós, interceder pela nossa dor e pela dor do nosso irmão. Por isso que a dor em Deus nos santifica. Porque a dor em Deus faz a gente buscar esse Deus. Não é aquela dor que nos deixa parado, que dói, a gente para de buscar Deus, para de fazer tudo. Não, é a dor que a gente, por mais que está doendo, a gente continua buscando Deus. A gente continua buscando ajuda. A gente continua buscando crescimento. E crescimento do céu. E a dor no mundo, ela escraviza por quê? Porque a dor no mundo, ela nos leva ao pecado, nos leva à perdição, nos leva àquilo que não agrada o coração de Deus. A dor no mundo escraviza porque nos leva para os vícios, nos leva para as inclinações más dos nossos corações. E se torna uma escravidão onde a gente não consegue sair, onde quanto mais dói, mais a gente quer fazer que essa dor suma, que ela pare, que ela seja interrompida o quanto antes. Por isso que muitas pessoas chegam ao ponto de se matarem. Por isso que muitas pessoas chegam ao ponto de desistir dos seus sonhos por causa que está doendo.
Agora a dor em Deus não, a dor em Deus faz a gente tá doendo, a gente continua pensando nos nossos objetivos, a gente continua pensando nas nossas promessas, a gente continua olhando para Deus, a gente continua perseverando, a gente continua aos trancos e barrancos, mas com o nosso alvo, com o nosso olhar para o céu, para Deus, para a vontade dEle, para os mandamentos dEle, para a palavra dEle. Porque essa dor que você está passando, não sei se é dor física, se é dor espiritual, você está sentindo na sua alma, se é dor psicológica, aqui na mente, se é dor emocional, as suas emoções estão tão afetadas que você não sabe o que fazer. Procure sim especialistas aqui na Terra. Repito, não me entenda mal. Procure especialistas na Terra, pessoas responsáveis, profissionais sérios, profissionais cristãos. E principalmente, procure a Deus nesse processo de dor. Porque essa dor não é em vão. Deus te quer no céu. Por isso que Ele permitiu essa dor. Você não entende essa dor. E as dores que eu passo eu não entendo. Mas não é pra gente entender, é pra gente viver. É pra gente viver essa dor. É pra gente se unir a Cristo no sofrimento dele. E se unindo com Cristo, a gente falar: Senhor, agora eu sei através da dor o que é amar. Porque muitas vezes na dor a gente começa a amar as pessoas que estão à nossa volta. Quando começa a doer muito, a gente começa a ter uma sensação: será que eu estou morrendo? E a gente começa a tratar as pessoas melhores. Na maioria dos casos, né? Algumas pessoas não. A gente começa a tratar as pessoas melhores, a gente começa a mudar, a gente começa a querer ser mais de Deus, a gente começa a querer ser uma pessoa melhor. Quando a gente está em Deus, vivendo essa dor em Deus, a gente quer ser alguém melhor. Porque a gente não sabe se essa dor vai ser uma das últimas. Talvez essa dor vai nos levar para Deus. Olha que dor bendita que nos leva para Deus. Quantas pessoas que no momento de dor se aproximam de Deus, como jamais iriam se aproximar. Tem pessoas que se aproximam no momento de amor, no momento bom, mas tem pessoas que no momento da tribulação, da dor, da perseguição se aproximam de Deus. Então, continua. Não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que Deus coloca no seu coração. Não desista. A dor, ela só está falando: olha para Deus. A dor só está falando: lembra-te que você é pó e ao pó voltará. A dor está falando: lembra-te que você é miserável, que você é pecador, que você precisa de Deus. A dor é bom que esmaga muitas vezes o nosso orgulho. Será que Deus não permitiu essa dor na tua vida e na minha vida para esmagar o nosso orgulho? Talvez a gente estava muito orgulhoso, muito soberbo, muito se achando. A última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. Mas vamos baixar a bola. Talvez a última Coca-Cola do deserto, mas tá sem gás. Talvez a última bolacha do pacote, mas tá amassada, quebrada. Então deixa Deus te consertar. Talvez essa dor foi Deus permitindo na sua vida para você ser consertado por Ele e ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais santa e alcançar o céu. Porque talvez se essa dor não entrasse na sua vida, talvez você, me desculpe falar, para você e para mim, talvez essas dores que tem nas nossas vidas, se elas não chegassem até nós, talvez nós iríamos parar nos quintos dos infernos. E Deus permitiu essas dores, permitiu tudo isso para que a gente esteja com Ele no céu.
Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E tudo que Ele permite na nossa vida é para a maior glória dEle, para a salvação da nossa alma. Então aproveite essa dor. Viva essa dor em Deus. Agradeça cada momento de dor. Agradeça cada momento de perseguição. Agradeça cada momento de tribulação. Cada momento de impaciência. De medo. De tudo que vem junto com essa dor. Agradeça a Deus e viva. Viva o que precisa ser viver nesse momento. Que essa live possa ter feito sentido para você, porque fez para mim. E lembra da promessa. Mesmo na dor, Deus cumpre as promessas. Mesmo na dor, Deus continua sendo fiel. Mesmo na dor, Deus te ama. Mesmo na dor, Deus se importa contigo. Mesmo na dor, Deus, Ele fala: filho e filha, eu estou contigo até a consumação dos séculos. Em Apocalipse diz que quando a gente chegar na glória de Deus, não haverá mais dor, nem lágrimas, nem sofrimentos, nem tribulações, nem nada. Então, viva essa dor em Deus. Se for para alcançar o céu, viva. E viva louvando, agradecendo, como Paulo e Silas foram chicoteados a noite inteira, sangrando horrores. E aqueles dois homens louvavam na prisão. Louvavam, agradeciam a Deus, exaltavam. Nós precisamos fazer isso. Louvar a Deus, agradecer, bendizer. Eu sei que não é fácil. Eu sei que também muitas vezes, eu também, confessando aqui, muitas vezes na dor eu quero reclamar, eu quero murmurar. Eu quero falar: meu Deus, socorro. Sim, precisamos pedir socorro para Deus. Socorro, Deus. Mas agradecer. Louve, glorifique, adore a Deus na dor. Eu falo por experiência própria. Nos momentos de maiores dores da minha vida, foram os momentos em que eu mais busquei Deus. Eu mais adorei Deus. Eu mais escutei Deus. Eu mais senti Deus. Porque eu sou fraco e miserável ainda, e só com a dor que eu muitas vezes alcancei graças em Deus, porque eu fui cabeça dura. Então Deus, Ele está vindo quebrar a sua cabeça dura e a minha cabeça dura, porque a minha também é muito dura. Deus vem quebrar o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa vaidade, a nossa autossuficiência. A gente acha que é autossuficiente, que não precisa de Deus. Você precisa de Deus sim. Pare de fugir de Deus. Viva a dor em Deus. Deus quer te colocar no colo e falar: filho, tá doendo, mas eu tô aqui fazendo carinho em você. Tá doendo, mas eu tô aqui enxugando as tuas lágrimas, tá? Eu não vou fazer com que pare essa dor, porque é pra você estar comigo na eternidade. Mas eu tô aqui. Tô com você. Deus está contigo. Deus está comigo. Deus está conosco. Emmanuel, Deus conosco. Ele está conosco. Então acalme o seu coração e viva essa dor em Deus. Espero que essa live tenha tocado lá no fundo do seu coração. Algumas coisas foi planejado dessa live, a maioria não. A maioria fluiu pelo Espírito Santo aqui. E eu, no meio do processo, do caminho, engasgando com algumas palavras, sendo instrumento de Deus, um pó que sente muita dor. Que você possa viver essa dor em Deus. Depois de quase 1 hora aqui de live, que Deus abençoe imensamente.
você que acompanhou tudo que a gente meditou aqui. Quem não conseguiu acompanhar, é só vir na gravação que você consegue acompanhar. Quem tá vendo pelo YouTube, dá uma curtida aí. Você que também tá aqui pelo Instagram, curte também o vídeo. Deixa eu ver os comentários. Eu esqueço de ver os comentários aqui. O Alexandre colocou: manda uma oração pra mim, meu irmão. Ora por mim aqui e minha família. Pode deixar, Alexandre, já saiu aqui, mas eu vou orar por você, irmão. Pode deixar. Por você e pela sua família. Pode deixar. Então, gente, espero que tenha feito sentido para vocês. Depois de quase 3 meses, né? A pessoa promete, demora a cumprir. Ei, meu Deus. Mas nesse processo Deus foi me ensinando também. De lá, desde onde eu prometi até aqui, eu vivi muitas dores. Em todos os sentidos possíveis. Então, nada é coincidência, tudo é providência, literalmente. Foi Deus me formando o meu coração e o seu coração para esse momento. Deus abençoe imensamente. Nos encontramos daqui a pouco, né? Às 9h30 da noite para o terço da Trindade Santa. Eu vou descansar minha voz aqui, né? Para daqui a pouco a gente meditar a palavra de Deus de hoje. Deus abençoe imensamente. Você que está vendo esse vídeo, sei lá, daqui a 5 anos, comenta aí, seja aqui no Instagram ou no YouTube ou qualquer outra plataforma que eu postei. Vai ter esses erros tudo lá. Mas vai lá. Comenta aí e fala o que Deus falou contigo. Fora que eu troco o R com L, faz uma bagunça, né? Preciso de uma fonoaudióloga urgentemente, né? Deus abençoe imensamente vocês. Que o fogo de Pentecostes esteja sempre no coração de cada um de vocês. Tivemos, sempre estaremos unidos e reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos ver se no futuro, agora, nos próximos dias, a gente pode fazer mais lives desse estilo, com temas. E aí eu posso convidar pessoas também para a gente debater sobre esses temas. Deus abençoe imensamente. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. E até mais. Tchau.